Saudações, sejam muito bem-vindos para esta aula em que eu vou apresentar para vocês a gravação de uma aula que faz parte do estudo do Hatha Yoga Pradipika que ocorre na Escola de Yogis. Eu trouxe essa aula, uma aula 100% exclusiva para os estudantes da Escola de Yogis, mas eu resolvi trazer esta aula completa, a aula 14, para que você possa assistir e conhecer tanto mais sobre o que é o Hatha Yoga Pradipika, uma obra escrita na Idade Média sobre o Hatha Yoga, mas também conhecer um pouco do conteúdo, do material didático que nós usamos dentro da Escola de Yogis. Portanto, eu quero que você aproveite ao máximo esta aula e deixe nos comentários suas dúvidas, suas questões. Bom estudo. Nos vemos em breve. Aula 14 do estudo do Hatha Yoga Pradipika. Nessa aula de hoje, ainda no capítulo 2, sobre Pranayama, vamos falar um pouco mais sobre o desenvolvimento da vitalidade através dos pranayamas. No verso 15, capítulo 2, está dito: Yatha simho ghajo vyagro bhavetvashya shanaihi shanaihi tathaiva sevito vayuran yatha hanti sadakam. A tradução: assim como se domam leões, elefantes e tigres, o yogi deve preservar sua vitalidade, controlando gradualmente os ares vitais, com dedicada paciência e energia. Então aqui nós vemos a referência dada ao papel do sadhaka. Sadhaka é aquele que está então se dedicando ao sadhana, a disciplina, aquele que está se disciplinando. Por isso aqui tem o sentido de yogi, né? E também temos aqui uma palavra importante que é sevito, sevito de seva ou sevitan, que também significa servir. E nesse aspecto nós vemos então que esta postura que o yogi tem, no caso, aqui o yogi deve preservar sua vitalidade, né? Ele diz Vayuran Nyata, Vayura Nyata, ou seja, ele tem que sevitou dedicar energia e paciência para preservar a sua vitalidade. Também vemos isto, Vyagro, se referindo então a essa natureza, diríamos, intrínseca dele, do ser vivo, né? Não somente do yoga, mas do ser vivo, presente na palavra Bhavet Svashya. Não é? Por quê? A natureza própria do corpo humano, da natureza humana, é esta autopreservação energética. Mas devido ao tipo de atividade que nós temos, e principalmente por não haver esse controle, né, um controle gradual da energia vital, da nossa vitalidade, ocorre que nós então perdemos o direcionamento, o foco. Né? Isso no yoga também é entendido como dharana, né? A concentração. E, de certa forma, aquilo que nós temos, por exemplo, sendo hoje valorizado extremamente, principalmente nos meios digitais, na internet, nas redes sociais, que é a atenção. Então, onde nós colocamos a atenção, ali nós estamos colocando a nossa energia, a nossa vitalidade. Se nós deixamos a nossa atenção solta, nós ficamos então dispersamos ou mesmo desperdiçamos a nossa energia em forma de consciência, em forma de atenção mental para alguma coisa que podemos entender ser de pouco valor ou realmente desnecessário. Então aqui no caso é usado esses termos de Simho, Gajo, Vyagraho, né, que dominam leões, elefantes e tigres. Então o yogi ele deve ser como aquele que doma, né, animais fortes. Né? Você sabe que
Os leões são perigosos, os elefantes são fortes, os tigres também são bastante selvagens. Então, há necessidade de controlar os sentidos, de controlar a vitalidade, a energia vital, através de uma sevitar. Sevitar, então, é dedicação, uma dedicação servil, uma dedicação devocional. Por isto, com dedicada paciência e energia, o yogi deve preservar a sua vitalidade controlando gradualmente os áreas vitais. Não é uma ação imediata que você vai agir e isso já vai trazer os resultados. É uma questão de ser trabalhado, desenvolvido gradativamente. Mas o ponto mais importante que temos que notar nesse verso inicial é tanto a palavra sevito quanto a palavra sadakam. Correto? Sevito, savakam. Sadhana, aliás, sadakam. Sevito, sadakam. Esse sadhana que o sadhaka está executando, quer dizer, o yogi, através do ato disciplinado dele, ele está atuando de forma sevito, ou de seva, de forma dedicada. Então, com dedicação, ele coloca tanto a sua energia, que em vez de ser uma energia dispersa, ela está concentrada, em vez de estar desatenta, ela está atenta, e ao mesmo tempo pacientemente. Esse paciente também nos indica a ideia básica de equilíbrio, equanimidade, serenidade, ou seja, um estado sátvico, um estado de bondade, um estado de equilíbrio, não é? Sattva guna. Sattva guna, nós já até falamos sobre isso no módulo, aliás, no capítulo 1, que indica o modo qualitativo da natureza material. E sattva é justamente um estado de equanimidade, de serenidade. E está presente aqui nesse conceito de paciência. Então, o ato de sevita, ou de sevito, como está aqui, mas é uma articulação, a palavra realmente é sevita, é algo que deve estar presente no comportamento do sadhaka, do yogi, certo? Ele deve ter essa postura de equanimidade para isso também ajudar a preservar, a equilibrar a sua energia vital, que será então dedicada a algo maior, que nós vamos ver já já. No verso 16, nós temos pranayama nena, aliás, pranayamena, yuktena sarva roga kshayo bhave, avyukta vyasa yogena sarva roga samudgamaha. A prática apropriada de pranayama elimina todas as classes de doenças, mas sua prática inadequada pode criar condições às doenças. Então, primeiramente, ele vai falar sobre a disciplina vital, quer dizer, é necessário termos uma disciplina para que essa disciplina, então, ajude a equilibrar a vitalidade física, psíquica e também espiritual, né, do nosso estado de existência. Ele diz que é necessário ter, então, um procedimento correto, um procedimento adequado. Não é simplesmente fazer qualquer técnica respiratória ou simplesmente respirar de forma não muito adequada, não muito disciplinada ou não muito bem fundamentada. É por esse motivo que muitos mestres de yoga no século XX vieram realmente com essa abordagem de evitar a prática dos pranayamas durante os primeiros anos de prática de yoga de novatos, né? É muito comum isto no Iyengar, no método do Iyengar. Geralmente ele recomenda isso depois do segundo ano de prática de yoga, começar a praticar os pranayamas. Shivananda também vai ter, em determinado momento do seu histórico de ensino do yoga, né? Mais para o final ele já vai dar uma abertura maior para esse tipo de abordagem, mas ele tem também no início, ali no início do século XX, quando começa a se difundir mais a literatura dele no Ocidente, uma abordagem menos propícia aos pranayamas para iniciantes. Mas o que ocorre? Existe a necessidade de conhecer adequadamente o que são os pranayamas, as técnicas de pranayamas,
E é justamente por esse motivo que esses mestres, também outros, restringiam a prática de pranayama para iniciantes. Então, eles seguem realmente algo que está sendo dado nesse verso do Hatha Yoga Pradipika. Quer dizer, é necessário entender que existe uma prática de pranayamas que pode favorecer a saúde. Porém, se essa prática não for correta, não for adequada, apropriada, pode ser que a mesma prática de pranayama possa trazer consequências não muito saudáveis. Claro que tipo de pranayama? Não são pranayamas. Quando um tipo de pranayama é praticado e, em vez de saúde, traz consequências não saudáveis, significa que ou aquela técnica não era um pranayama, era qualquer tipo de especulação, invenção, ou, sim, aí entra o aspecto pelo qual esses mestres utilizaram. Para determinada pessoa, com um determinado sintoma, determinados pranayamas não devem ser aplicados. Então existe um fator aqui metodológico. Por exemplo, para uma pessoa que está ansiosa, que é bem comum, né? Uma pessoa ansiosa, ou mesmo uma pessoa cardíaca, nós vamos ter que ter um certo cuidado, uma certa análise, uma certa avaliação de anamnese, do estado de saúde da pessoa, para aplicar pranayamas muito quentes, pranayamas rajássicos, né, de Rajaguna, pranayamas que são muito fortes, intensos, porque eles irão atuar, no caso do cardíaco, aumentando a pressão sanguínea. Pode acarretar problemas para um cardíaco. Para uma pessoa ansiosa, se essa técnica de pranayama muito intensa, por exemplo, Kapalabhati, ou mesmo Bhastrika, se ela não for adequadamente montada dentro de uma série específica e somente utilizada essas técnicas, o que vai acontecer é que essa pessoa ansiosa vai ficar ainda mais ansiosa. Então existe uma metodologia para você aplicar os pranayamas, assim como os asanas também. Mas os pranayamas eles trazem efeitos muito mais imediatos. O que pode e deve ser entendido também é que esses pranayamas, ou qualquer pranayama, não atua somente no campo físico, atua também no campo energético e, consequentemente, de forma bastante direta, no campo mental, no campo psíquico. Então, os pranayamas eles atuam a partir do Pranamaya Kosha, que é a camada de energia vital do nosso corpo, ou o nosso corpo energético, devido à respiração, devido ao prana, e diretamente no campo mental, no Mana Maya Kosha, e consequentemente no Anamaya Kosha, no corpo físico. Os asanas, basicamente, eles vão atuar diretamente no corpo físico para depois refletir efeitos no campo energético e principalmente no campo mental. Já os pranayamas, eles atuam a partir do campo energético para o campo mental e depois no campo físico, certo? Ou seja, para uma pessoa ansiosa, ela pode utilizar, inclusive os pranayamas mais intensos, Bhastrika e Kapalabhati, podem ser aplicados, porém não sozinhos. Eles devem estar dentro de uma metodologia, dentro de um plano de prática que envolva também outros pranayamas para acalmar, para apaziguar. Então existe um processo nisso. E é por isso que ele diz então aqui que os pranayamas podem reduzir as doenças, como também podem intensificar as doenças. Tá? É nesse sentido. No verso 17 ele vai dizer: Rika swasasya kasasya shira karnakshi vedanaha bhavanti vividha roga pravashnasya prakopataha. Moléstias nos olhos, nariz e ouvidos, dores de cabeça, soluço, asma e outros distúrbios pulmonares podem ser ocasionados por incorreta respiração. Veja então agora as consequências de uma prática inadequada de pranayamas. Né? Moléstias nos olhos, e geralmente essas moléstias nos olhos são causadas por técnicas
quentes do yoga, ou técnicas muito intensas, técnicas fortes, que vão exigir, às vezes, sem um domínio técnico, um esforço do praticante. Então, isso pode trazer consequências aos olhos, nariz, ouvidos e dores de cabeça. Então, há uma pressão. Alguns pranayamas são feitos de forma incorreta e isso gera pressão. Não somente pressão sanguínea, mas pressão mesmo estrutural do nosso corpo. Como uma pressão que force, né, a circulação prânica e a circulação sanguínea, não somente cardíaca, no caso, mas sanguínea, que acaba por dilatar os vasos faciais, vasos cranianos e vasos cerebrais, aonde está o grande perigo. Tá? E por isso vai acarretar, então, moléstias nos olhos, moléstias nas narinas e nos ouvidos, bem como dores de cabeça. Ao mesmo tempo, técnicas que não são apropriadas podem desencadear o desequilíbrio energético dos pranavayus, o que vai acarretar, então, soluço. Da mesma forma, técnicas que não são adequadas, por exemplo, técnicas frias, técnicas como técnicas de respiração refrigerante, né, que você deve fazer no calor, deve fazer em regiões quentes, e de repente você pode causar um problema respiratório, um problema de asma ou bronquite, ou mesmo um resfriado intenso, devido a uma técnica fria executada em dias e ambientes frios. Né? Shitali e Sitkali, por exemplo, são dois pranayamas que servem para refrigerar durante dias quentes. Então, pessoas que estão com desequilíbrio, uma correlação aqui indireta, mas que estão com desequilíbrio em vata, né, ou melhor, em pita, que estão quentes, né, tem uma frequência de biotipo mais quente. Você pode praticar essas técnicas respiratórias para refrigerar o sangue, refrigerar o sistema, porém, se você faz isso em dias frios, em ambientes frios, pode desencadear então problemas respiratórios, asma, né, bronquite, tosses, resfriados, devido à entrada de ar frio nos pulmões e outros distúrbios pulmonares. Então, é nesse aspecto que deve ser entendido, não é simplesmente pensar que só o yoga salva, ou o yoga de qualquer abordagem vai trazer benefícios, ou as técnicas respiratórias e mesmo a meditação, entende? Tem que sempre haver uma premissa, né? E a premissa é sempre a partir das condições de saúde, da anamnese, dos sintomas que o aluno tem, que o praticante tem, e aí sim nós temos mais segurança naquilo que está sendo transmitido, visando, claro, um benefício à saúde do praticante. No verso 18 ele diz: Yuktan Yuktan Cha Je Dvayam Yuktan Yuktan Cha Puraye Yuktan Yuktan Cha Buryan Devam Siddhi Ma Vapunyat. Aqui aparece várias vezes, né? Yuktan, Yuktan. Mas na verdade, Yuktan se refere à conexão, uma integração. Eu realmente não sei o porquê que essas duas linhas desse verso aparecem com tantos yuktans, mas vamos tentar entender aqui no que temos de tradução. O ar deve ser expelido com cuidadoso tato, inalando habilmente e retido adequadamente para sua eficiente vitalidade. Então, o que nós entendemos, né, já que yuktan é conexão, é união, é integração, né, a raiz, inclusive, está também na mesma base de raiz da palavra yoga. Então, o que nós entendemos é que o ar deve ser expelido, exalado, né, puraye. Né, você vai ter aí purana, a inalação, inalado habilmente. E retido adequadamente para sua eficiente vitalidade. O que nós vemos são os três estágios da respiração. É uma inalação, uma retenção e uma exalação. E nós só temos aqui a palavra que aparece realmente no contexto dos versos, purayet. Purayet de puraka, né, a inalação.
Mas significa basicamente que a inalação é onde nós estamos realmente buscando uma conexão com o contexto, com o ambiente, com a natureza, com o todo, certo? E que a partir da inalação nós vamos estabelecer então todo o processo da exalação e também da retenção. Logo, a exalação deve ser feito com cuidadoso tato. E o tato, Tjadje, Dwayum, né, tanto o tato da inalação, Dwai, 2, da inalação, quanto da exalação. E aqui o tato se refere mesmo à questão tátil, né, da sensibilidade, principalmente das narinas, para que o ar não passe atritado ou atritando a mucosa para não haver sangramento e desconforto, certo? E também habilmente inalado, ou seja, assim como deve ser habilmente e cuidadosamente exalado, também deve ser habilmente e cuidadosamente inalado. E retido adequadamente para sua eficiente vitalidade. E aqui no caso, retido adequadamente significa reter dentro do tempo necessário, suficiente e adequado para cada pessoa. Tem pessoas que vão ficar com o ar retido com tranquilidade, sem nenhum desconforto, durante 30 segundos ou 1 minuto, quanto para outros não. Então aqui também temos essa ideia que o mais importante não é o apego, ou a identificação, ou esta no sentido de conexão com a respiração em si, mas com a experiência da respiração. Por isso da palavra yuktan, yuktan, repetida aqui várias vezes. Né? É um processo de perfeição. Yuktan também significa essa unidade perfeita, né? Essa integração perfeita. Então você não se integra perfeitamente com a técnica do pranayama, com a técnica ou com o processo da exalação, da inalação ou da retenção, mas com a experiência, ou seja, com uma atenção durante o processo respiratório de inalação, exalação e retenção. Então é como se nós tivéssemos condições de nos desprendermos do corpo ou da máquina respiratória. O corpo que está respirando, não é? Mas a nossa atenção não está do corpo para o corpo, está da consciência para o corpo, da consciência para o processo respiratório, da consciência para o movimento da respiração. Então é nesse sentido. E nesse sentido nós entendemos então que tanto a inalação quanto a exalação devem ser cuidadosamente e habilmente praticadas, assim como a retenção também adequadamente, ou seja, consciência respiratória é mais do que a técnica respiratória. E é isto que vai então possibilitar os benefícios para a saúde e não prejuízos para a saúde. Focando nos 3 estágios, mas vendo esses 3 estágios então como um mecanismo, como uma técnica, como algo que faz parte do processo mecânico do corpo para respirar. E aqui é importante notar que, embora pareça assim bastante simples, né, essa ideia, e é realmente simples, mas o que temos que perceber é o porquê dessa colocação de Swatmarama, colocando inclusive várias vezes a palavra yuktam, para explicar simplesmente os 3 processos, inalar, exalar e reter. Pelo simples fato de que muitas vezes nós não percebemos ou não temos consciência da nossa própria respiração. E quando começamos a praticar os pranayamas, nós começamos a ficar realmente envolvidos pela respiração. E aqui ele coloca no sentido de que nós temos também que transcender, inclusive, esta consciência técnica da respiração e alcançarmos o estágio de percepção consciente da respiração. Então, o yukta aqui é realmente o aperfeiçoamento consciente da respiração, mais do que o aperfeiçoamento técnico da respiração. Em vez de meramente começar a respirar através de técnicas, é de conscientemente respirar através das técnicas e transcender as próprias técnicas. É esse o sentido real desse sutra. E aqui nós terminamos essa aula, então dos versos 15 até o 18,
Também aqui uma sequência curta. E eu estou dividindo de forma mais breve, até para poder facilitar também o conteúdo. Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais dos efeitos das técnicas respiratórias, dos pranayamas, que foram dados até aqui. Ainda não vimos a técnica, mas estamos falando do processo, não é? Do método respiratório, que são os pranayamas. Qualquer dúvida, entre em contato. Nos vemos em breve na próxima aula. Até lá, Namaskar.